Olá, amigos. Vê se vocês estão conseguindo me ouvir, gente. Não sei o que está acontecendo, Jesus. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me deem um joinha aí. Jaque do Leco, tudo bem? Boa noite. Oi, padre. Perdão. Tô ouvindo. Agora está ok? Eu cheguei mais próximo aqui do Wi-Fi, que hoje fizeram uma manutenção aqui, a Vivo, né? E aí mexeram em tudo aqui, sobe Jesus na causa. Parece que final de gestação, padre, tudo acontece. Mas o senhor me perguntava quanto tempo que eu estou de gestação, então eu estou com 36 semanas e meia. Ainda falta. É porque coração de mãe, padre, fica Falta sempre 4 naquela semanas. ansiedade. Bom, mas ontem eu tive a notícia de que o meu bebê está quase encaixado. Então, assim, será que... É, assim, a médica disse que pode ser que realmente demore aí 3 semanas, 4 semanas, mas, sei lá, né? Quando o bebê tá quase encaixado, pode ser que também venha antes. Ai, padre, mas que alegria recebê-lo aqui. É uma honra muito grande sempre poder ouvi-lo, né? Ainda mais hoje que a gente vai continuar o nosso curso de doutrina social da igreja. E aí o senhor vai apresentar para nós a encíclica sobre estruturas sociais, né, como nós divulgamos. E eu queria, por favor, padre, que o senhor nos desse a bênção, até para que a gente já ingressasse, já iniciasse, até porque, infelizmente, o tempo nosso é curtinho do Instagram para tanta riqueza de conteúdo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maravilha, padre. Muito obrigado pela sua bênção. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. E eu já vou passar a palavra para o padre, porque o conteúdo realmente é bem vasto, muito rico, e o nosso tempo é muito curto. Então, padre, por favor, fique à vontade. Obrigado, Cristo. Então, em 1967, o Papa São Paulo VI escreveu uma encíclica que marcou a história, Populorum Progressio, sobre o desenvolvimento dos povos, falando que a questão social tinha adquirido uma dimensão mundial e os povos tinham que ser solidários uns com os outros para buscar o desenvolvimento que, segundo ele, agora era o novo nome da paz. Por quê? Porque depois de 2 guerras mundiais, todos estavam muito ainda feridos pelas imagens das destruições bélicas. Ninguém mais queria uma guerra, mas sabia que seria impossível conservar a paz se prosseguissem as injustiças, as desigualdades injustas entre os povos. Portanto, todos os povos deveriam desenvolver-se, os que já eram desenvolvidos deveriam ajudar os povos em desenvolvimento, porque só assim a humanidade caminharia em direção à paz. Essa encíclica, depois que ela fez 20 anos de publicação, ela foi atualizada por esta aqui, que é a Solicitudo Rei Socialis, de São João Paulo II, em 1987. É uma encíclica que foi feita na época em que ainda existia a Guerra Fria, havia o bloco soviético e o bloco norte-americano, socialista e capitalista, brigando entre si. Havia o perigo de uma guerra atômica que todo mundo temia. Ainda não havia sido caído o Muro de Berlim, o que aconteceria só em 1989. E naquela época, naquele ano, coincidentemente, o Papa tinha decretado o ano mariano, um ano de devoção especial a Nossa Senhora. Então foi nessas circunstâncias todas que saiu essa encíclica,
de 20 anos de comemoração a Populorum Progressio, falando que, apesar de tudo que Papa Paulo VI havia falado, o progresso não havia sido tornado uma realidade, havia se cavado um fosso entre as nações desenvolvidas e as chamadas nações em desenvolvimento, havia sido aumentado o endividamento pelas instituições financeiras, havia se criado uma espécie de superdesenvolvimento em algumas camadas da população e outras que o Papa chama de quarto mundo, que são reduzidas à extrema miséria, não só países, mas também faixas da população dentro de algum país, de qualquer que fosse a sua renda per capita. Mas o Papa o Papa São João Paulo II, atualizando a mensagem de Paulo VI, afirma que o desenvolvimento não pode prescindir do seu aspecto moral. Ele não é simplesmente um acúmulo de riquezas e bens materiais, bens e serviços. Isso é muito pouco, porque o ser humano é matéria e espírito. Então, o problema que impede o desenvolvimento é, sobretudo, moral. É, sobretudo, de você não se incomodar com o seu semelhante, não ver nele a imagem de Deus, não ver nele um outro com quem você deve ser solidário. E, por isso, ele exalta a virtude da solidariedade. A solidariedade nos leva a amar o outro, enxergando nele alguém que pertence ao mesmo organismo que eu, não um estranho, mas um semelhante, de modo que eu não me preocupo apenas comigo, mas me preocupo com aquele outro que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diante do futuro, perspectivas que poderiam parecer, São João Paulo é uma luz de esperança baseada na escatologia cristã, ao falar da ressurreição da carne, ao falar da redenção dos povos em Cristo, ao falar da vinda do Redentor ao mundo e da efusão do Espírito Santo que transformou a história, de modo que, distinguindo muito bem o reino de Deus do progresso material, que são coisas diferentes, não se pode também negar que tudo aquilo que há de bom naquilo que o homem faz para melhorar o seu próprio ambiente de trabalho, o seu bem-estar, as condições de vida, que sejam uma semente e uma antecipação daquilo que plenamente ocorrerá na parousia. Então, exaltando a providência divina, que não permite que o mal seja vazio de significado, mas sempre provê, que consegue tirar coisas boas até dos males. O Deus que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu não permite que a realidade seja apenas de mal a pior. O Papa reconhece que há uma tomada de consciência da interdependência entre as nações e os países entendem que o destino deles já não pode ser decidido sozinho, mas que é necessária uma cooperação global. Porém, ele dá uma orientação pastoral muito importante. Nós não vamos conseguir nada disso sem a ajuda de Deus. Nosso problema não é uma estratégia econômica, não é um sistema político. E, nesse ponto, ele critica tanto o socialismo ateu, e por isso ele fala muito sobre a liberdade religiosa e sobre a iniciativa econômica que são negados nesse sistema, mas também critica o capitalismo liberal que faz do lucro não apenas uma prioridade, mas algo absoluto, em detrimento até da dignidade humana. E diz que a doutrina social da Igreja não é uma terceira via, não é um terceiro sistema, não é um terceiro plano político nem econômico,
mas ela é uma categoria à parte, que ilumina a sociedade humana com a luz de Cristo Redentor, com a dignidade humana do homem criado à imagem semelhante de Deus, destinado à visão de Deus face a face, destinado à ressurreição da carne, e que se nós não nos convertermos pessoalmente, não será possível mudar as estruturas de pecado. O Papa aceita a expressão estruturas de pecado, mas ela diz que não devemos nos esconder atrás delas para ocultar o pecado pessoal. Se existe estrutura de pecado, é porque elas foram geradas por pecados individuais e pessoais de cada um, e depois tais estruturas realimentam o pecado individual. Portanto, tudo passa pela conversão do coração do homem. Então, nós temos que zelar para que, vendo no outro um semelhante, um próximo, que não façamos como rico Epulão, que olhava para o pobre Lázaro e para os cães que vinham lamber as suas chagas, sem dar importância e ficava confinado na sua própria gula e no deleite dos seus alimentos, mas que as nações são responsáveis umas pelas outras, as sociedades umas pelas outras e as pessoas umas pelas outras, de modo que é necessária uma conversão à solidariedade. Ele citava um lema de Pio XII, de que a paz é o fruto da justiça. Ele atualiza esse tema, dizendo que a paz é fruto da solidariedade. E relembra o que São Paulo VI havia dito na Populorum Progressio, de que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Como ele está com muita preocupação com uma guerra nuclear, como ele está ainda diante de dois blocos econômicos e com ideologias diversas e contrastantes, como ele está diante de uma realidade em que o comunismo persegue a igreja, impede a propriedade privada, a livre iniciativa e a liberdade religiosa, ele fala muito sobre esse assunto, dizendo que a privação da iniciativa privada e da iniciativa econômica e da liberdade religiosa é uma forma de pobreza que impede o desenvolvimento. Fala também que mesmo nos países assim chamados desenvolvidos, estava havendo problemas que não eram exclusivos dos países em desenvolvimento. Ele cita dois deles em particular: a falta de habitação, o crescimento do número dos sem-teto e o desemprego. Isso para tentar explicar que nesta questão nós não podemos fazer como Caim. Onde está meu irmão? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Como nós vivemos num mundo, num organismo interdependente, ele usa muito esta palavra, a salvação de um implica a salvação de todos, está em jogo a salvação de todo mundo, e não podemos nos deixar curvar ao individualismo, ao egoísmo, e muito menos ao pessimismo e ao derrotismo. Mas se há um otimismo, tem que ser um otimismo baseado na graça de Deus, que tudo pode, no valor da redenção de Cristo e do sangue por ele derramado, e no Espírito Santo que nos foi oferecido como dom. Né? Ele critica a teologia da libertação, falando que houve uma tentativa nas últimas décadas de fazer com que o homem se libertasse das suas opressões, tentativa essa, diz ele, legítima, mas que tem os seus perigos por causa das suas categorias marxistas, do determinismo econômico e do horizontalismo, não querendo enxergar no homem nada mais do que a libertação das opressões materiais. E ele afirma que a libertação do homem passa pela sua alma, que é um espírito, que é espírito.
que a libertação do homem não pode prescindir da sua conversão do coração. E que é dessa conversão pessoal que vai depender a conversão das famílias, das sociedades e das nações. Ele também fala sobre Nossa Senhora, porque estava no ano mariano. Lembro até que naquela época eu estava no seminário, um dos meus professores pensava que o Papa iria definir o dogma da mediação universal ou da, como se diz aquele outro, mediação universal, é a corredenção, né? Estava ansioso por isso, por causa da proclamação deste ano mariano, coisa que não aconteceu. Mas o Papa, devotíssimo de Nossa Senhora, nunca foi capaz de escrever nenhuma encíclica sem falar dela. Nesta aqui, ele fala da solicitude de Nossa Senhora pelos noivos, eles não têm mais vinho. Fala do Magnificat, e que Deus derruba do trono os poderosos e eleva os humildes, e que sacia de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias, e que a solicitude materna de Nossa Senhora se interessa pelos aspectos pessoais e sociais da vida do homem sobre a terra. E ele faz uma oraçãozinha muito comum, aquela oração que depois da Ave Maria é a mais antiga que se conhece, o Subtum Presidium. A vossa proteção, Santa Mãe de Deus, não nos desprezie nossa súplica e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Basicamente é isso. Eu acho que o mais seria responder algumas perguntas, né? Porque muita coisa já mudou de lá para cá. Há coisas que já tiveram que ser atualizadas por outras encíclicas que vieram depois, inclusive há centésimos anos, né, que viria em 91, depois da queda do Muro de Berlim. Para a decepção de alguns e alegria de muitos, esgotou-se não o tempo, mas o meu tema. Não, padre, mas foi ótimo. O senhor fez uma síntese de toda a encíclica, né? E, sem dúvida, sempre muito esclarecedor. Padre, eu estava até, enquanto o senhor estava falando, né? E até mesmo porque o senhor abordou esse tema, e a gente acabou de sair de uma eleição municipal, e eu sempre deixo isso claro, né? O curso de doutrina, ele não tem a finalidade de pensar numa eleição específica, mas sim de formar as consciências para toda e qualquer votação, enfim, para formar mesmo as pessoas como cidadãos, né? Até porque a igreja sempre se preocupou com os aspectos da humanidade em geral, ou seja, o ser humano de forma integral, não um aspecto do ser humano. Então, a vida política, a vida social, a vida econômica, a igreja sempre se preocupou em ser mãe e mestra de tudo, até para nos educar para as virtudes. Travou. Travou. Uh-uh. Alô? Oi? Voltou? Voltou. Ah, tá. Então, olha, padre, hoje a gente já tem que contar com a intercessão de Nossa Senhora, porque, pelo visto, a Vivo não resolveu 100% o problema, né? Enfim, fazer o quê? Mas o que eu não sei nem se eu consegui concluir aquilo que eu estava dizendo, né? Porque eu acho que travou no meio. Mas eu estava dizendo o motivo até pelo qual nós fizemos a formatação. As primeiras pessoas, um dos primeiros sacerdotes, salvo engano, que mostrou por que, por exemplo, um católico jamais poderia votar em partidos comunistas, partidos socialistas, ou seja, partido de conteúdo de esquerda.
E aí, se o senhor puder abordar esse tema, porque eu lembro que o senhor fez uma listinha de partidos que o católico não deveria votar em hipótese alguma. Não significando dizer que existe partido perfeito, eu sempre falo isso. O fato do católico não poder votar em determinados partidos não diz que os outros são bons ou perfeitos, de modo algum. E aí, se o senhor quiser abranger esse assunto para dizer por que os católicos realmente não devem votar em partidos como, aqui podemos citar PT, PCdoB, PSOL, né, esses partidos assim, de linha bem esquerdista mesmo, e também os outros, se o senhor quiser citar, fica à vontade. Não pensando em nenhuma eleição específica, mas, como disse, numa questão geral da própria catolicidade, ou seja, nós, enquanto católicos, no exercício da própria política, como que nós, enquanto cidadãos, devemos votar? Como católico deve votar? Se o senhor quiser abordar esse assunto também, à luz da doutrina e à luz da própria encíclica que o senhor esboçou aqui, seria de grande valia para todos nós, padre, por favor. Sim, a igreja não tem partido político, né? Porque ela permite que cada um goze do direito de uma pluralidade legítima em torno do essencial. Segundo o ditado atribuído a Santo Agostinho, nas coisas essenciais deve haver a unidade, nas coisas duvidosas a caridade e em todas as coisas a caridade. Perdão, nas essenciais a unidade, nas duvidosas a liberdade e em tudo a caridade. Então, há uma pluralidade legítima. Por isso, a igreja, que é universal, católica, ela não tem, nem pode ter um partido que se diga este é o partido da igreja. Porém, isso não significa que nós sejamos livres para votar em qualquer partido, porque há partidos que abusam do direito à pluralidade para defender aquilo que a igreja proíbe por causa da sua moral. Por exemplo, um partido que defende o aborto, que defende as uniões homossexuais, que defende a descriminalização do consumo de drogas. Eu estou falando de 3 bandeiras definidas por uma das convenções, por uma das resoluções do PT, das mais recentes. Coisas oficiais: legalização do aborto, além da regulamentação da sua prática nos serviços de saúde, constitucionalização das uniões homoafetivas e descriminalização progressiva do... Tudo isso está escrito lá. Este termo de compromisso, o termo do compromisso do candidato petista, de estar de acordo com aquilo que defende as resoluções, tanto na campanha como no exercício do mandato, se ele for eleito. E se ele descumprir aquilo, ele pode receber advertência, ele pode receber sanções, punições, que poderão vir desde a simples advertência até a cassação do mandato com a renúncia obrigatória, do partido. Então, a coisa é muito séria. A pessoa assina isso, registra em cartório, e ela se obriga. Se ela disser, eu assinei sem perceber, se assinou sem perceber, está na hora de sair do partido a que você se filiou inadvertidamente. Se você, não, mas eu entrei lá porque eu quero converter o PT. Bem, você não pode entrar na maçonaria para converter a maçonaria. Você não pode entrar numa seita anticristã porque os fins justificam os meios. E quando você entra lá, você está dizendo que já está de acordo com aquilo. Você não converte alguém tornando-se aquele que você quer converter. Você não converte aquele que está na sujeira sujando-se. Você converte a quem está nas trevas com a sua luz. Você converte quem está na lama com a sua pureza. E você não vai entrar no PT para fazer isso. Quem diz isso, se não está de má fé, está com ignorância. Então, esses partidos, por defenderem, seja as doutrinas já condenadas repetidas vezes pela Igreja Católica, como são o comunismo e o socialismo,
esses partidos de esquerda que a senhora já citou, não me lembro de todos eles, porque a lista é grande, mas quem quiser ver, pode visitar a página providanapolis.org.br, porque está logo na primeira página a lista deles, né? A primeira coisa que um eleitor deve fazer é ver o partido. Eu tenho muita tristeza de ver que, entre nós, católicos, repita-se aquela máxima que é falsa. O que importa não é o partido, o que importa é o candidato. Se o partido fosse neutro, eu concordaria. Mas se o partido é perverso pela ideologia de gênero, pela doutrinação das crianças, pela defesa do aborto, pela defesa da eutanásia, pela relativização da moral, aí a gente não pode. Você dar prestígio a um candidato desse partido, se você faz conscientemente, você está pecando, né? Não tenho medo de dizer isso. É um pecado. Nós podemos pecar dando armas para que alguém cometa um crime. E o voto é a sua arma que você está dando. Então, os partidos são esses, grosso modo, os partidos de esquerda. O PSOL é um deles que está nos dando tanto trabalho com esta ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo para tentar impor a nós a ideologia de gênero. O PCdoB, o PC, o partido que era do Roberto Freire, como é que é o nome dele? PPS, já mudou de nome, agora é Cidadania. Isso, Ninguém sabe. Cidadania. Cidadania é um partido comunista, eles têm que saber para explicar ao povo. Você não pode votar isso, não, né? Então, eles inventaram outro agora, UP, né? Unidade Popular, também é comunistíssimo um negócio desse. Nessa hora que a gente mostra a coerência com os compromissos feitos no nosso batismo. Assim como eles são tão fiéis àquilo que manda o estatuto e o programa do partido, fidelíssimos, aliás, para nossa vergonha, nós temos que ser fiéis a Cristo. E não podemos pensar, não, estamos no Estado laico. Eu fui batizado, mas agora eu vou votar não como cristão, mas como cidadão. Nós não temos duas caras, nós temos uma só. E a única cara que nós temos é aquela que nós vamos apresentar diante de Deus no dia do juízo, né? Não sei se respondi, acho que não, mas estou pronto para mais perguntas. Não, padre, foi excelente. Inclusive, lembrando, o senhor falou da cidadania, né, que é o atual cidadania, o antigo PPS, só lembrando as pessoas que este partido, o PPS, atual cidadania, foi quem ingressou com a ADO 26, que ensejou a criminalização da homofobia perante o Supremo Tribunal Federal. Então, vejamos o que o partido é capaz. Né? Criminalização da homofobia, ou seja, eles provocaram o Supremo Tribunal Federal por meio do ativismo judicial para simplesmente chancelar uma pauta totalmente das minorias, que é absolutamente subjetiva, pauta essa subjetiva, né, temos que dizer, e criando um tipo penal sem lei. Então, assim, a aberração é das maiores. Então, não esqueçamos do histórico desse partido também, como o padre muito bem mencionou. E eu também faço questão de reforçar isso, padre, porque, assim, começando, sem meia culpa, fazer aqui meia culpa também, começando pelo meu partido, o partido que eu estou filiada hoje, que é o PSL, também tem problemas sérios perante a doutrina da igreja. Por exemplo, tem o viés liberal. Eu sei que a Igreja Católica condena o liberalismo econômico. Sei disso, né? Agora, como não existe candidatura independente e como não existe, infelizmente, um partido católico, a gente precisa escolher aquele que eu costumo dizer que é o que menos se distancia dos nossos valores. E, por exemplo, quando a gente vai escolher um partido, ou então quando a gente vai votar em um candidato, temos que ver, olha, vamos ver a vida pregressa do candidato, vamos olhar o partido do candidato. Tudo isso é muito importante. Aí a gente vê, esse aqui eu não posso votar em hipótese alguma como católico, como o padre falou. Aí aqueles que ficam ali, por exemplo, na meiuca, quer dizer que os partidos são bons, são muito, sei lá, são excelentes, ou então são perfeitos? De modo algum. Todos os partidos têm problema. Começando por isso, porque alguns são esquerdistas, declaradamente, confessamente marxistas, outros são muito liberais, como o Partido Novo é ultraliberal, que é outro problema, né? O globalista ainda por cima. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado, esse zelo. Né? Eu citei esse exemplo do PSL porque
entendido neste sentido? Eu sou católica, então eu sigo a doutrina da igreja, né? Tem uma pergunta aqui, padre. Ele pergunta o seguinte: algum país é modelo para a aplicação da que melhor a doutrina social da igreja? Porque com certeza esse país não deve ser o Brasil. Mas aí a pergunta do João Mateus, sobre algum país, se o senhor tem conhecimento de algum país que viva mais a prática da doutrina social. Puxa vida. Talvez a Polônia, né? Estou imaginando algum que possa dizer assim, né? Por influência de São João Paulo II, pela tradição lá mais arraigada dos bispos, né? Mas é difícil encontrar um que possa dizer sem mudança, né? Sem dúvida. Talvez pela perseguição que ela sofreu do regime comunista, a Polônia foi um país que se purificou muito. Mas nós temos tanta corrupção de países tradicionalmente católicos como a Irlanda, né? Que legalizou o aborto, elegeu um presidente homossexual. O próprio Portugal, que por plebiscito permitiu a legalização do aborto em 2007, e hoje está muito difícil encontrar um país que possa dizer que está 100% de acordo com a doutrina social da igreja. É verdade, padre. O senhor falou a Polônia e me ocorreu isso também. A Polônia, que eu acho que é o mais próximo do que a gente chamaria de Estado católico, né? Consegue aplicar mais na prática a doutrina social. Para isso, a gente tem que eleger pessoas realmente alinhadas com a doutrina. Isso é o mais importante. Por isso que eu acho importante lives como essa, com pessoas como o senhor, para nos instruir, né? Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui, padre, acho que é Tassiane, que diz assim, ó: como se dá a excomunhão desses católicos que votam em partidos comunistas? Como a igreja identifica? Olha, quem respondeu muito bem sobre isso foi o doutor Rodrigo Pedroso, porque em matéria penal, a excomunhão é a máxima pena, a interpretação é sempre restritiva, né? Então, a pergunta que foi feita ao Papa Pio XII, se não estou enganado, e que ele respondeu afirmativamente, não era se os comunistas estavam excomungados pura e simplesmente, mas se é que aquele que, professando o comunismo, rejeitasse a doutrina da existência de Deus, abraçasse o ateísmo, se por causa da sua apostasia, se ele incorreria na excomunhão. Aí o Papa respondeu que sim, porque o apóstata está automaticamente excomungado, coisa que permanece até hoje, não é? Então, a ideia da excomunhão, ela não foi ligada de maneira categórica à pertença a um partido, o que significa não ser pecaminoso, é pecaminoso, sim, pecado grave, mas excomunhão é uma coisa tão séria que a gente não deve distribuir à torta e à direita. A igreja não tem nenhum prazer de excomungar todo mundo assim. E a excomunhão essa excomunhão automática se dá quando a pessoa tem conhecimento da pena e persiste. Ela supõe um elemento chamado pertinácia, que é desconhecido do direito secular. Só o canônico tem isso. Você sabe que o aborto traz excomunhão. Mesmo sabendo, você pratica. Aí você incorre automaticamente na pena. E você voluntariamente, quando estiver arrependido, pede a suspensão da pena em que você incorreu. Isso só o direito canônico tem. No caso da excomunhão para os comunistas, pelo que eu consigo entender, mas o doutor Rodrigo, que fez um estudo mais pormenorizado, pode falar melhor do que eu, a excomunhão está não no comunismo em si, mas na apostasia derivante do materialismo que ele prega, né? Ah, sim. Interessante, padre. Interessante. E também tem aquele decreto, né, que eu estava me lembrando, acho que do Papa Pio XII mesmo, que diz que quem votar em partido de esquerda, partido comunista, estaria excomungado. Aí vigoraria, então, aquilo que o senhor falou, né? Aqueles que intimamente
incorressem nessa apostasia, como o senhor falou, derivante do Isso. materialismo ateísta. Certo, perfeito. Eu também tinha essa dúvida, sinceramente, foi até bom perguntarem aqui. Tem uma pergunta aqui do Mário, que ele diz assim, primeiro ele agradece, né, bota obrigado pela live, e aí ele pergunta, como podemos, na questão da solidariedade, trabalhar a doutrina social da igreja e a defesa da vida? Aí a pergunta para a pessoa mais que certa, né? Defesa da vida, o senhor é mais do que doutor. A solidariedade nos faz ver no outro um próximo. Ele faz como o samaritano que, em vez de passar adiante, se aproximou do homem que havia caído nas mãos dos salteadores. A solidariedade é a virtude de você se tornar próximo de quem você é distante. Você vê alguém que está em necessidade. Em vez de você ficar confortável no seu escritório, na sua casa, você toma a atitude apressada de Nossa Senhora de visitar aquela gestante, Isabel, e de fazer com que aquela casa fique inundada do Espírito Santo que veio do Messias presente no seu ventre. E que ambas as mulheres profetizem, tanto Isabel como Maria Santíssima, que canta o Magníficat. A solidariedade, ela se exprime quando você, esquecendo-se de si mesmo, esquecendo-se não da sua santificação nem da sua salvação, que seria absurdo, mas esquecendo dos seus interesses egoísticos, você se entrega ao outro, né? Como Jesus, que abraçando livremente a paixão e entregou a sua vida por nós, sabendo que depois ele iria retomá-la, sabendo que depois a ressurreição seria o prêmio para este sacrifício extremo. Acho que na defesa da vida, eu costumo dizer que nós nunca podemos nos iludir que vamos salvar a vida alheia sem renunciar à própria, porque é morrendo que se vive. Perfeito, padre. Maravilha. Deu um delayzinho aqui, mas consegui ouvir bem o que o senhor disse. Estão conseguindo me ouvir? Estão, né? Estão todos me ouvindo? Uhum. Tá. Perfeito. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui do seminarista. É até aquela, assim, retroagindo um pouquinho aquela questão da excomunhão. Aí ele fala assim, conseguiu ouvir, padre, minha pergunta? Eu não sei se deu o delay de novo. Eu li, porque está Ah, aqui na sim. minha frente, né? Deu para perceber. Né? Ah, tá. Isso. Ô, Rafael, se foi uma excomunhão relativa à apostasia, isso permanece até hoje. Você pode ver no direito canônico, o apóstata pertinaz está automaticamente excomungado, não há novidade nenhuma. Se você, por ser comunista, professa o ateísmo, se você, por ser comunista, nega a existência de Deus e sabe que a esta negação está anexa uma excomunhão, você está excomungado. Mas isso não é novo. O que o Papa Pio XII fez foi responder a uma dúvida relativa a uma interpretação. E ela continua válida até hoje. O que não é correto é você dizer que a pessoa que se filiou a um partido comunista, ou que votou ao comunista, embora esteja em contradição com a sua fé, esteja cometendo pecado, mas ela não tenha perdido a fé em Deus, não tenha se tornado ateia, que por causa disso ela recebeu a pena máxima da excomunhão. É isso essa distinção que é bom fazer. Perfeito, padre. Maravilha. E, no caso, o senhor também falou da teologia da libertação, que a própria encíclica Solicitude Rei Sociale, junto com as outras, obviamente condenam, né? E aí, que o senhor... Aí uma questão que eu suscito.
Vocês estão conseguindo me Cris, ouvir? eu já sofri Ah, tá. muito no, Não, pode falar, no pai, tempo. desculpa. É que eu achei que tivesse. Desculpe, Não, nada. Eu que peço desculpas, porque eu achei que tivesse acontecido como é que chama? Achei que tivesse travado aqui. travamento. É. Eu sofri muito no seminário com a teologia da libertação, que na minha época aquilo lá estava na crista da onda, né? E quem não fosse da libertação era atrasado. Assim se pensava. Mas a teologia da libertação, em pouquíssimas palavras, é uma tentativa de conciliar o inconciliável. A libertação trazida por Cristo, que é integral, de corpo e alma, e a libertação proposta por Marx, que é uma pseudo-libertação que se baseia apenas na matéria, na violência e na distribuição dos meios de produção. Só. E nada mais do que isso. Conciliar essas duas coisas, que são inconciliáveis, é a tarefa impossível da teologia da libertação. Como elas são inconciliáveis, você tem que fazer uma escolha. E os teólogos da libertação escolhem. Eles escolhem Marx, escolhem Engels, escolhem o marxismo, a ideologia de gênero e tudo mais, e conservam a fachada do cristianismo. De modo que, assim, eles conseguem seduzir os cristãos e corrompê-los, desviá-los para o marxismo, que é incompatível com o cristianismo. Então, isso é o que diria para os incautos, né? Para aqueles que já estão empedernidos, eu acho que eu não perderia tempo, porque seria lançar pérolas aos porcos, né? Ou seria dar aos cães aquilo que é santo. É verdade. Com certeza, padre, o senhor tem toda a razão. E eu também, particularmente, nem perco muito tempo discutindo coisas que para nós são sagradas, mas para eles, assim, eles profanam, né? É muito triste. Mas o que a gente pode pedir a Deus é a graça da conversão, né? Tem uma pergunta aqui acho que é seminarista de novo? Bom, Rafael. Aí é uma pergunta até, vamos lá, né? Como combater um professor TL na faculdade? Aí, Rafael, meu filho do céu, é difícil, né? Eu confesso que eu tive professores TLs, né? Eu tive professores... Aliás, eu estudei numa faculdade, que é a UF, que é absolutamente esquerdista. Então, eu tive professores que se declaravam católicos, mas o conteúdo que eles ensinavam era absolutamente teologia da libertação. Era uma imanentização da fé absurdo, né? Então, é difícil, assim, a gente buscar combater, digamos, a gente combate as ideias, né? Porque, às vezes, a pessoa está cega, mas aí tem aquela... O padre pode explicar melhor que eu, né? A questão da ignorância vencível e invencível. Tem vezes que a pessoa é ignorante, ela pode buscar os meios para vencer aquela ignorância, mas ela insiste em permanecer no erro. Essas pessoas é difícil até a gente dialogar, porque a pessoa sabe que está errada, tem o consentimento e ainda quer continuar incorrendo no erro. Mas tem aqueles que são, eu diria, teólogos da libertação, então, que seguem a TL de algum modo, não de maneira propositada, porque é uma pessoa má. Não, necessariamente, né? Às vezes são pessoas que realmente foram embebidas, seduzidas com esses discursos, porque eles usam muito o pobre, né? Não, olha, eles estão cuidando dos pobres. E o pior é que eles deturpam a opção preferencial do pobre, né? Como se fosse uma opção exclusiva. Então, esse erro de raciocínio, esse erro de mentalidade, que inclusive leva à mentalidade revolucionária do marxismo, é que a gente tem que combater mesmo. Porque as pessoas que seguem a teologia da libertação, muitas delas são ignorantes mesmo. Ou seja, são pelo desconhecimento, não necessariamente por maldade. Tem gente que já é diferente de Leonardo Boff, que eu posso citar tranquilamente, todo mundo sabe que ele é teólogo da libertação, confesso. Né? Ele, de fato, milita pela teologia da libertação. Então, discutir com ele, aí é como o padre falou, jogar pérolas aos porcos. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o dano que ele que ele representa, né? E agora, tem aqueles que se deixam seduzir por esse discurso. Por isso que eu acho que é importante a gente conhecer a doutrina social da igreja muito bem, para que a gente veja qual é a resposta que a gente vai apresentar. Porque
A DSI é uma resposta, eu falei isso ontem, inclusive, é uma resposta à teologia da libertação, isso não tem a menor dúvida. Porque quem estuda a DSI, quem conhece os princípios da DSI, como a gente está fazendo aqui, né, com cada palestrante que está expondo o tema, o conteúdo das encíclicas, a gente está percebendo que, do outro lado, eles só sequestraram os termos que são católicos. Que nem essa coisa, por exemplo, de humanismo. Eles sequestraram o humanismo, sequestraram o termo direitos humanos, por exemplo, deturparam e começaram a rogar para si como se fosse deles. Né? Esse é um discurso como se fosse deles, mas na verdade eles se apropriaram de algo que é católico e perverteram o seu significado. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Padre, se o senhor quiser fazer algum acréscimo, fica à vontade. Eu só aqui desatei a falar porque eu vivi essa realidade na universidade, entendeu? Aí eu acabei falando aqui para, assim, fazer uma pequena contribuição, mas se o senhor quiser falar alguma coisa, por favor, fica à vontade. Eu acho que nós não podemos deixar de ser luz, mesmo que pareça que a influência nossa é mínima. Se todo mundo está contra nós, se o professor é uma voz que parece invencível, né? Mas se a gente levanta o dedinho e fala alguma coisa, a gente quebra a hegemonia. O pessoal entende que, embora grande parte esteja a favor, eles não são a totalidade. E quem já estava com alguma dúvida tende a pensar, será que essa pessoa que levantou o dedo não terá alguma razão? Então, a gente se mostrar diferente, a gente gritar sozinho o nome de Cristo, enquanto a multidão inteira está gritando Barrabás, é muito importante. O nosso silêncio nesta hora pode significar conivência, né? Que Deus me livre deste pecado. Exato, padre, exato. Meu Deus do céu, longe de nós. É verdade. Tá, eu estou retroagindo aqui, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, não. Não sei se... Vou só esperar um minutinho para ver se alguém coloca mais, né, alguma coisa, mas acho que as perguntas se esgotaram e eu só preciso mesmo te agradecer de novo, totalmente, né, pela sua disponibilidade de tempo, pelos ensinamentos, pelo aprendizado, né, que o senhor sempre nos traz aqui com muito zelo apostólico. Eu me considero bastante sua filha espiritual, inclusive na defesa da vida, aliás, em especial em defesa da vida. Meu diretor espiritual não vai ficar com ciúme, eu sei disso, porque ele já sabe. Ele já sabe, eu já falei muito do senhor para ele, né, com certeza. E eu só tenho mesmo a te agradecer, padre, por tudo, né? Ah, olha, tem mais uma pergunta. Como identificar um teólogo da libertação? Aí, acho que a pergunta, assim, olhando, assim, deixa eu só ver de quem que é, peraí. Marcos Freire. Marcos, como identificar um teólogo da libertação? Olha, a gente percebe que eles instrumentalizam pessoas e grupos, né? Por quê? Eles pegam a figura do pobre e começam a se apropriar como se eles estivessem lutando pelos pobres. Só que eles querem trazer o céu para a terra. Então, eles negam o transcendente e imanentizam a fé. Então, o que acontece na prática, né? Para identificar um teólogo da libertação, veja, se ele quiser trazer a paz para a terra, como quem diz assim, olha, só existe paz na terra, né? Vamos trazer a justiça para a terra. Eles usam, inclusive, esse binômio, justiça social, que é um termo da doutrina social da igreja, só que eles usam um significado diverso do que realmente é, né? Porque eles pegam a justiça social como se nós, com as nossas próprias forças, com a nossa própria atuação e vontade, nós humanamente falando, com nossos esforços humanos, como se nós tivéssemos capacidade de trazer o céu para a terra, né? Isso é absolutamente, o paraíso na terra, isso é absolutamente, não só uma imanentização, mas uma aberração. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? No mundo havereis de ter aflições, coragem eu venci o mundo. Então ele deixou muito claro, ele falou que o reino não era deste mundo. Então assim, nosso Senhor o tempo todo mostra que, de fato, ele veio, inclusive, para trazer a espada, né? Para separar o joio do trigo. Agora, o paraíso mesmo é no céu. Então, o teólogo da libertação, geralmente, a gente identifica assim, quando a pessoa ela é muito materialista, né? E realmente instrumentaliza a figura do próprio pobre, das pessoas menos favorecidas, para avançar uma agenda que é totalmente marxista. E aqui eu vou passar a palavra para o padre para ele fazer as considerações e para, com certeza, acrescentar muito mais. Eu só estou botando uma resposta geral aqui.
Uma vez eu ouvi num curso até do padre Paulo Ricardo, né? Um curso que ele falava assim, que a teologia da libertação é um dogma do marxismo cultural. E é verdade, porque é a aplicação ali na cultura, na prática, do que é o marxismo mesmo, já que é ateísta e materialista. Então, padre, por favor, fica à vontade também para responder, enfim, fica à vontade. Eu só tenho que assinar embaixo, é isso mesmo, né? Materialismo disfarçado ou travestido de cristianismo, né? É isso que é a teologia da libertação, propondo uma libertação que se baseia não na conciliação, mas na luta de classes, não nos bens espirituais e na esperança da ressurreição e da vida eterna, mas nos bens materiais prometidos imediatamente para este mundo, não naquela paz que Jesus veio trazer, né? A paz interior, mas numa outra paz que virá numa escatologia em que a sociedade não tiver mais classes e vai se instaurar uma utopia, um paraíso aqui na Terra, e tudo isso com o rótulo de comunismo, né? De cristianismo. Se pelo menos eles não se declarassem cristãos, eles fariam um mal menor, porque assim eles enganam, né? Os que são católicos e acham que podem conciliar o inconciliável, né? Cristo e Belial. É como se fosse compatível, né? Cristianismo, comunismo, não existe compatibilidade. Da mesma forma, só para um aviso aqui para as mulheres, não existe compatibilidade entre feminismo e cristianismo, tá? Tem muita gente que pergunta isso, Cris, como é que a gente pode... Eu ouvi dizer que existe um grupo feminista cristão. Gente, é incompatível. É absolutamente incompatível. Inclusive, eu estou reunindo material aqui, fazendo uma espécie de dossiê, né, para comprovar que não existe como conciliar feminismo com cristianismo. A prova cabal disso é que as feministas, na essência, elas desejam a legalização do aborto. Mas tem uma feminista que é pró-vida. Desculpa, tem alguma coisa errada. Não tem como ser feminista e pró-vida. Alguma coisa está incompatível, alguma coisa está errada. Ou ela não sabe o que é o feminismo e está se auto-intitulando feminismo por ter sido seduzida com algum discurso falacioso, né? Ou então realmente ela não sabe o que é ser pró-vida, que é abominar todas as formas de aborto. Então alguma coisa está fora do lugar aí, né? Então eu só estou fazendo esse acréscimo porque aqui no curso de doutrina social, padre, vira e mexe eu vejo comentários e tal, pessoas que, inclusive recém-convertidos, muito bacana. Com a graça de Deus a gente tem tido aí um saldo muito positivo do curso, até graças ao Senhor, graças às pessoas que têm vindo aqui nos brindar com aulas maravilhosas, espetaculares, como foi a do Senhor hoje. E que extremamente esclarecedora, né? Assim, aulas esclarecedoras que nos enriquecem e muito, e nos fazem amar ainda mais a Santa Igreja. Então, padre, eu só quero te agradecer mesmo, de todo o coração, e eu preciso dizer aqui no final que se existe algum TL, esse termo, né? TL, que seja aceitável, o TL é Tonieto Lucas, que é o meu marido. O único aceitável é isso. Falar nisso, padre, para pedir a bênção final do senhor, eu queria comunicar, né? Nossos amigos aqui já sabem que hoje eu faço 4 anos de casada. 4 aninhos de casada. Então, se o senhor puder dar a bênção final, aproveitar, dar a bênção matrimonial, o que acontece? Meu marido, ele foi na adoração, né? E aí, por isso que ele foi lá rezar por nós, né? Enfim, e aí, na verdade, ele foi pro recolhimento masculino, que eu acho que ia ter adoração, né? E aí ele não está em casa nesse momento, senão eu chamaria ele aqui para receber essa bênção, mas eu acho que eu sendo uma só carne com ele, mesmo ele não estando ausente fisicamente, eu acho que eu recebo também por nós dois, não é isso? Ele escolheu a melhor parte, né? Ficar com o Santíssimo, sem dúvida. Então... Com certeza. Mas era masculino, por isso que não deu para ir. Tá certo, tá certo. Deixe-me colocar a historinha para dar uma benção especial aqui, né? Maravilha. Pode dar, já pode começar, meu Cris? Por favor, padre. Fique à vontade. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sacerdotais, pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, do seu castíssimo esposo São José, de São Luís de Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Gina Beretta Mola, de Santa Teresa de Calcutá, de São João Paulo II, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de nossos santos anjos da guarda, de todos os anjos e santos,
abençoe a ti, ao teu filho, ao teu marido, abençoe a tua família, ao teu emprego, à tua profissão, ao teu trabalho, ao teu lar. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e que esta bênção permaneça para sempre. Amém. Amém. Padre, muito obrigada mais uma vez. Hoje, depois dessa benção, a gente está até mais revigorado. Padre, muito obrigada. E Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Uma santa noite. Peço 1000 perdões aqui pelas falhas técnicas de hoje, aqui, principalmente as intercorrências de internet. Hoje foi um dia difícil de internet aqui, em razão da Vivo, como eu havia mencionado, né, que fez uma manutenção. E parece que ainda não está 100% normalizado, mas amanhã estará, se Deus quiser. E agora de noite eu tive que fazer no 4G, e o 4G às vezes dá essa intercorrênciazinha. Então, 1000 perdões. Mas eu acho que fluiu, né? Graças a Deus a gente conseguiu concluir aqui com chave de ouro e com essa bênção maravilhosa. Padre, muito obrigada, sua bênção e uma santa noite para o senhor, viu? Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.